pergunta 669 remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Lembrando, né, do processo, é natural, esperado que as pessoas chegassem a certas conclusões, como por exemplo, o sacrifício humano. E isso é tão claro, isso é tão insofismável, isso é tão inapagável que o próprio Templo de Jerusalém, os próprios escritores do Velho Testamento não conseguiram apagar certas informações, apesar de uma tendência a querer manipular, né? Deus mandou ele matar o filho, mas na hora... Isso é o quê? Na verdade, o que está por trás dessa narrativa? Mostrar que Deus não quer mais sacrifício humano. Ora, só se proíbe o que acontece. Ninguém olha... Quem vai criar? É proibido pular e saltar no sol. Já viu uma lei dessa? Não, né? Por quê? Porque a gente sabe que não vai conseguir chegar na lua, imagina no sol. Então ninguém vai criar uma lei dessa. Então por que se criou essa narrativa de Abraão matando seu filho? Porque eles queriam interditar a crença do sacrifício humano. Então, naturalmente, faz uma retroprojeção. Olha, isso aconteceu com Abraão, viu? Olha lá. Se aconteceu com Abraão, Deus não quer que haja sacrifício humano. Pronto, a partir dali fica claro, né? Só que, claro, para isso, assim como os romances mediúnicos, né? O romance mediúnico bota Jesus triste, soluçando, porque ele não sabe por que fizeram isso com a terra, né? Jesus, usando a expressão Madalena arrependida, né? Não sabe onde é a América e tal, porque é o recurso que o autor tira para te jogar culpa e medo. Então Jesus não é espírito puro, né? Porque espírito puro, ele sabe exatamente todas as etapas, como está lá na Revista Espírita de 1864, por João Evangelista. Jesus preparou cada etapa que a humanidade percorreu até agora. Não, mas ele não sabia. Ele preparou ou não preparou? Mas é que o autor quer te botar culpa, quer te botar remorso. Então Jesus está soluçando o encontro de Jesus com Eurípides. Você chora por quê? Ah, eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. Olha só, hein? Imagina um professor de matemática vai chegar em casa chorando. O que foi? Ai, o meu aluno, ele errou a equação do segundo grau. Ai, meu Deus. Não, o professor sabe que se ele estudar, ele vai conseguir. Ai, eu tô triste porque ele não entendeu o que é uma variável. Ai, eu tô chorando. Que professor é esse? Que professor é esse? Então, Jesus não está chorando. É exatamente essa mesma coisa, essa retroprojeção. Então, o objetivo dessa narrativa é mostrar Deus, nós, pelo menos, somos contra o sacrifício humano. E usou o recurso natural da retroprojeção, cria um personagem, ou aproveitam a tradição de um personagem e coloca a historinha lá para interditar o sacrifício humano. É óbvio que o sacrifício humano é um equívoco, né? Nós já entendemos isso, porque a gente já está aqui na pergunta 669. Mas estamos refletindo, estudos avançados de espiritismo. Temos poucas visualizações, porque as pessoas não querem isso. Elas querem a frufru, e aqui não tem frufru. Então vamos lá, né? Então, como se explica que tenha sido, né, as pessoas pudessem supor que isso era agradável a Deus? Olha, é óbvio, era o que ela entendia por Deus. Se Deus era um monarca que tinha sua corte, que tinha sua esposa, que tinha seus filhos, que tinha seus súditos, seus escravos, seus enviados, natural que eles supusessem também que um sacrifício humano era agradável a Deus. Mas vamos à resposta. Primeiramente, porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito.
Eles se entregavam a um instinto animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro os animais e mais tarde os homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre os homens ignorantes. Perfeito. Então, natural. Ora, precisamos fazer um sacrifício para aclamar o vulcão, né? Ora, se o vulcão está muito bravo, precisamos de um sacrifício maior. Primeiro, né? Sacrifício uma pomba. Olha, não é assim que as pessoas fazem ainda hoje. Antigamente, né, tinha uma pessoa que falava assim: olha, não, eu vou ser candidato a vereador, então vou sacrificar uma galinha. Agora eu vou ser candidato a governador, vou sacrificar um boi. Qual é a diferença? O sacrifício é o mesmo, mas qual é a diferença? A diferença está que a pessoa interpreta que o sacrifício para Deus ele é maior à medida em que você dá algo de maior importância, como o Espírito nos trouxe aqui. Peraí, se você acredita que um presente, vou dar um presentinho ali pro sobrinho do sobrinho do sobrinho, aí tu compra aquele, né, presentinho de 20 reais. Vou dar um presente para o meu filho, aí você compra um PlayStation 5, né, PlayStation 20, toma aqui. Então, ora, uma coisa é você dar uma mão para Deus, outra coisa é você dar um boi para Deus, outra coisa é você dar um ser humano para Deus, né? Então a ideia é de que você está escalando no agrado a Deus. É uma interpretação equivocada, mas esperada, natural. Okay? Isso não significa que seja agradável a Deus. A gente já discutiu o que significa agradável a Deus. Pergunta 669A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, né? Então, era sacrifício de animais e passaram para sacrifício humano? Claro, né? É óbvio. Um ser humano. Olha, estou dando aqui o meu filho, né? Que é o caso lá do Jacó. A minha oferenda é meu filho. Ó. Não tem oferenda maior que é só minha própria vida, né? Mas aí perde sentido, né? Apesar que para alguns não perde não. Sobre isso não pode haver dúvida. É óbvio, né? É um processo natural esperado. Deus está zangado porque fulano está arriando uma oferenda na encruzilhada. Não, quem está zangado é você. Você que acha que tem o poder de mandar no gosto, na crença do outro. É um problema dele. É a crença dele. Está dentro da liberdade, da lei de adoração. Nada de errado tem ali. Pode estar mais ajustado ou menos ajustado com as leis. Agora errado não, porque Deus julga a intenção. Pergunta 669b. Então, de acordo com a explicação que vindes a dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Agora estamos aniquilando as narrativas proselitistas. Porque eles eram cruéis, eles queriam fazer sofrer. Não, eles gostavam do sangue humano. Não, eles estavam preocupados em aplacar a ira dos deuses. E eles não sabiam como. Ora, não tem sacrifício maior do que um ser humano.
Isso não significa que Deus ficava feliz com esse, né? Ficar feliz é ótimo, né? Isso é, que essa prática o aproximasse muito da lei natural, ou das leis naturais. Não, tem uma lei aí que diz que não devemos matar, não é isso? Então, é natural. Esse sentimento não tem nenhuma relação com crueldade, mas vamos à resposta. Tinha relação com crueldade? Então quando você foi ensinar lá com as criancinhas, tá? Eles eram cruéis? Não, não. Eles eram ignorantes. Não. Originam-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão, na narrativa. Com o correr dos tempos, os homens passaram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem dos homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de certas criaturas. É uma destruição inútil porque não é imolar um animal, imolar um ser humano ou oferecer frutas que vai fazer o ser melhor. Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, e nós somos seres inteligentes e morais, somente o desenvolvimento intelecto-moral e a vivência de acordo com essas leis é que nos fazem melhores. Todas as outras coisas são supérfluas. Isso não quer dizer que fere a lei de adoração. Vamos separar as coisas.